Seja muito bem-vindo ao Horizonte da Fé. É uma alegria ter você aqui para este momento de reflexão e conexão com o sagrado. Muitas vezes, em nossa caminhada cristã, nos deparamos com períodos de espera, silêncio e aparente estagnação. Olhamos para as circunstâncias ao nosso redor e nos perguntamos onde está a mão de Deus, ou se nossas orações foram realmente ouvidas. Mas hoje, quero convidar você a elevar o seu olhar para além do que é visível aos olhos humanos. Existe uma verdade absoluta que sustenta a nossa esperança. Deus está trabalhando no invisível. Mesmo quando nada parece mudar, quando os problemas parecem crescer e quando o silêncio do céu parece absoluto, o Criador de todas as coisas está movendo peças, preparando caminhos e alinhando o propósito perfeito para a sua vida. Nada do que você tem enfrentado é ignorado por Ele. O profeta Isaías nos recorda dessa realidade profunda no capítulo 40, versículo 31, que diz: "Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam." Esta passagem não é apenas um consolo para o momento da dor, é uma revelação sobre a natureza da nossa espera. Esperar em Deus não é uma atitude passiva de quem desiste ou se acomoda. Pelo contrário, é um exercício ativo de fé. É confiar que, enquanto você descansa na presença do Pai, Ele está operando nos bastidores da sua história. Pense no desenvolvimento de uma semente. Quando ela é lançada na terra, ela desaparece. Aos olhos de quem observa por fora, não há nada acontecendo. A superfície parece morta e sem movimento. No entanto, por baixo da terra, no escuro, no invisível, a vida está rompendo o invólucro. Raízes estão se aprofundando e um novo crescimento está sendo preparado. É exatamente assim que Deus age em nossas vidas. O que você chama de atraso, o céu chama de preparação. O que você chama de silêncio, o céu chama de estratégia. Muitas vezes, o que impede a nossa visão clara do agir de Deus é a nossa necessidade de controle e a nossa urgência em ver resultados imediatos. Queremos a resposta hoje, queremos a porta aberta agora, queremos a solução no nosso tempo. Mas o tempo de Deus é um mistério que educa a nossa alma. Ele não trabalha com o nosso relógio, Ele trabalha com a nossa maturidade e com a nossa capacidade de carregar as bênçãos que Ele tem para nós. Quando Deus trabalha no invisível, Ele está preparando você para o que Ele está preparando para você. Ele molda o seu caráter para que, quando a vitória chegar, você tenha a estrutura necessária para sustentá-la sem se desviar do caminho da fé. Não desanime por não ver os frutos ainda. A raiz precisa crescer antes que o fruto apareça. E saiba, acima de tudo, que a bondade de Deus não depende da sua capacidade de enxergar o processo. Ela depende unicamente da fidelidade dele, que é imutável, constante e eterna. Você não está caminhando sozinho nesta jornada. O Deus que criou o universo com a sua palavra é o mesmo que está costurando os detalhes da sua vida agora, neste exato momento. Que este vídeo seja um instrumento para fortalecer o seu coração e alinhar a sua visão à vontade dele. Continue conosco nesta reflexão. Muitas vezes, a nossa ansiedade nasce da tentativa de compreender a totalidade da obra de Deus a partir de um fragmento da nossa própria experiência. Como seres limitados, vemos apenas o quadro de hoje, o problema desta semana ou a dor deste mês. Deus, porém, vê a eternidade. Ele vê o começo, o meio e o fim de todas as coisas simultaneamente. É por isso que, quando Ele trabalha no invisível, Ele está considerando fatores que nem sequer conseguimos imaginar. Ele está preparando as pessoas certas que cruzarão o seu caminho no momento exato. Ele está afastando perigos que você nem sabia que existiam. Ele está fortalecendo a sua fé para que você não desmorone diante da tempestade que está por vir. O apóstolo Paulo nos lembra em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Note que a promessa não é que todas as coisas serão boas, mas que Deus está agindo em todas elas, de modo soberano, para um bem maior. Às vezes, o trabalho invisível de Deus envolve a remoção de algo da sua vida. Pode ser uma amizade, um emprego ou um desejo antigo que você não consegue abandonar. Na hora, sofremos, questionamos e choramos, sem entender que, ao tirar algo que estava em nossas mãos, Deus está abrindo espaço para o que Ele realmente quer colocar ali. Ele está limpando o terreno da sua alma para que algo maior possa florescer. O silêncio de Deus nunca é ausência. É, na verdade, um convite para uma maior proximidade. Se Ele estivesse apenas nos dando o que pedimos o tempo todo, nossa relação com Ele seria superficial, baseada apenas em interesses e presentes. Mas quando o silêncio chega, somos forçados a buscar a face do Pai pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode nos dar. É nesse deserto de respostas que a nossa espiritualidade é refinada.
A sua confiança deve repousar não naquilo que você consegue ver, mas na natureza daquele em quem você crê. Deus não pode mentir e sua promessa não falha. Mesmo que a situação pareça impossível, para o Deus do impossível, o invisível é apenas o estágio inicial da vitória. Lembre-se sempre de que os maiores milagres da história bíblica começaram com uma ação silenciosa de Deus. Um ventre estéril que recebeu vida, um mar que se abriu no calar da noite, um Salvador que nasceu em uma manjedoura simples, longe dos holofotes do mundo. Deus ama usar o oculto para revelar a sua glória. Portanto, aquiete a sua alma. O fato de você não ver o movimento não significa que a engrenagem do céu parou de girar. Pelo contrário, ela nunca esteve tão ativa quanto agora, preparando o terreno para o seu próximo passo. Confie na soberania dele, mesmo quando o cenário parecer contrário. O seu futuro está guardado nas mãos de quem desenhou as estrelas e nomeou cada uma delas. Antes de prosseguirmos para a próxima parte da nossa reflexão, eu quero pedir que você fortaleça este movimento de fé. Se este conteúdo tem tocado seu coração, deixe o seu like aqui embaixo, pois isso ajuda a levar essa mensagem de esperança para muitas outras pessoas que também precisam descansar no agir invisível de Deus. Não esqueça de comentar "Eu confio no agir de Deus" para declarar a sua fé hoje. E, se você conhece alguém que está passando por um momento de desânimo ou incerteza, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora mesmo. Vamos espalhar essa luz do horizonte da fé. Para compreendermos melhor essa dinâmica de como Deus trabalha no invisível, precisamos olhar para os bastidores das histórias de grandes homens e mulheres da Bíblia. Pense em José, no Egito. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado e lançado na prisão por anos. Se você perguntasse a José, em qualquer um desses momentos, onde estava o favor de Deus, talvez ele respondesse com dor e confusão. Parecia que ele estava sendo esquecido, que o sonho que Deus lhe dera havia se tornado um pesadelo. No entanto, cada passo daquela trajetória difícil estava sendo usado por Deus para levá-lo exatamente ao lugar que o céu determinou. O cativeiro era o caminho para o palácio. O silêncio da prisão era a escola onde ele aprendia a governar. José não sabia, mas Deus estava trabalhando, mesmo quando ele estava no fundo do poço, para que ele se tornasse o salvador de sua própria família e de toda uma nação. E o mais belo de tudo é a conclusão que ele chega lá na frente, quando diz: "Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem." Essa é a chave para o seu momento atual. O que tem sido difícil para você agora pode ser o alicerce de algo extraordinário no futuro. Às vezes, Deus permite o confronto, a escassez ou a espera, justamente para construir em você o caráter necessário para o propósito que ele tem. Não despreze o seu processo, mesmo que ele seja invisível aos olhos do mundo. Deus não desperdiça nenhuma das suas dores. Ele tem uma capacidade infinita de pegar os cacos da nossa vida e reconstruir algo novo, mais resistente e mais belo. Quando olhamos para a cruz, vemos o exemplo máximo disso. A morte de Jesus, para os discípulos da época, parecia o fim de tudo. O mestre havia morrido, o sonho parecia ter acabado, e o silêncio do sábado foi um tempo de angústia profunda. Parecia que o mal havia vencido. Mas, enquanto o mundo via uma tumba fechada, Deus estava realizando o maior ato de redenção da história no invisível. A morte era o prelúdio da ressurreição. A derrota aparente era a estratégia divina para a vitória eterna. Se Deus foi capaz de transformar a morte na glória da vida, imagine o que ele não pode fazer com as suas circunstâncias atuais. A sua situação não é o ponto final, é apenas uma vírgula na narrativa que Deus está escrevendo sobre a sua existência. Portanto, pare de tentar decifrar o amanhã com base na limitação de hoje. Aquele que começou uma boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Ele não é um Deus que abandona suas obras no meio do caminho. O invisível de Deus não é um vazio, é um laboratório de restauração, de cura e de renovação. Você pode não estar vendo, mas a sua vitória está sendo desenhada pelo Mestre dos Mestres. Acalme o seu coração e permita que o tempo de Deus complete a obra. A fé é o firme fundamento daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Se você crê nisso, mantenha sua convicção inabalável. O invisível está prestes a se tornar visível. Entender que Deus trabalha no invisível nos traz uma liberdade preciosa. A liberdade de parar de provar a nossa importância para o mundo e para as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, nos sentimos pressionados a mostrar resultados rápidos, a exibir conquistas, a estarmos sempre no palco da vida, porque acreditamos que, se não estivermos visíveis, não estamos sendo abençoados. Mas o reino de Deus funciona de forma invertida aos padrões humanos. Enquanto o mundo valoriza a vitrine e o espetáculo, Deus valoriza o secreto. Jesus nos ensinou que a oração feita em oculto,
O jejum que ninguém vê e a caridade praticada sem alarde são as ações que mais tocam o seu coração. É no silêncio do seu quarto, na privacidade da sua angústia transformada em prece, que as maiores batalhas espirituais são vencidas. Saiba que cada vez que você dobra os joelhos e deposita sobre o altar do Senhor uma dor que você não consegue compartilhar com ninguém, você está ativando o agir de Deus no invisível. Você não precisa de aplausos humanos para validar que Deus está contigo. A presença dele é a única validação que você precisa. O Espírito Santo, que habita em você, trabalha incansavelmente, mesmo quando você se sente fraco ou incapaz. A Bíblia nos assegura que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nem sabemos como orar. Isso significa que, mesmo na sua confusão, mesmo na sua falta de palavras, o céu está trabalhando em seu favor. Deus conhece a intenção do seu coração, Ele conhece a profundidade do seu desejo e Ele sabe exatamente onde a sua dor precisa ser curada. Às vezes, o maior trabalho de Deus não é mudar a sua situação externa, mas mudar o seu coração internamente. Ele ajusta a sua perspectiva, remove o medo que te paralisa, restaura sua confiança e te dá uma paz que excede todo o entendimento. E, quando você muda por dentro, a forma como você enfrenta o que está fora também muda. Você passa a ver o obstáculo não como uma muralha insuperável, mas como um degrau para o seu crescimento. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar um protagonista fortalecido pela graça. Este é o poder do agir invisível de Deus. Ele não apenas resolve o problema, ele resolve a raiz do problema, que muitas vezes somos nós mesmos. Portanto, não tenha pressa. O processo de transformação de Deus é artesanal. Ele cuida de cada detalhe, de cada fibra da sua história, como um oleiro que trabalha o barro na roda. Se o oleiro pressiona o barro com força, não é para destruí-lo, é para moldá-lo e remover as impurezas que impediriam a peça de ser útil. Deixe Deus continuar o trabalho dele em você. O tempo que você gasta no invisível não é tempo perdido, é tempo de preparação para o destino que Deus reservou para você. Confie no oleiro, pois ele sabe exatamente o que está fazendo com a sua vida. O que está sendo moldado hoje será revelado na hora certa, e será algo que dará glória ao nome do Senhor. Mantenha-se firme, pois o melhor ainda está por vir. Outro aspecto fundamental que precisamos compreender sobre o agir de Deus no invisível é o papel da nossa persistência na oração. Existe uma força poderosa que se libera quando, apesar de não vermos sinal algum de mudança, continuamos a clamar, a buscar e a insistir diante do trono da graça. A Bíblia nos relata a história de Daniel, que buscou ao Senhor em jejum e oração durante 21 dias, sem obter uma resposta imediata. Por 3 semanas, parecia que o céu estava selado, que suas palavras não estavam ultrapassando o teto do seu quarto. Mas, no fim desse período, um anjo lhe revela algo extraordinário. Desde o primeiro dia em que ele havia inclinado seu coração para entender e humilhar-se diante de Deus, as suas palavras tinham sido ouvidas, e foi por causa delas que aquele mensageiro celestial fora enviado. A demora não foi por desinteresse de Deus, mas porque havia uma batalha espiritual acontecendo no invisível, uma resistência que estava sendo vencida pela fidelidade de Daniel. E isso nos ensina uma lição preciosa. A sua oração move o céu, mesmo quando a resposta demora a chegar à terra. Nunca subestime o poder de uma prece constante. Quando você ora, você está colocando em ação forças que operam além do que os seus sentidos físicos podem detectar. Você está acionando o suporte divino, está convocando a intervenção do Todo-Poderoso e está, fundamentalmente, alinhando a sua vontade à soberania dele. Às vezes, o seu sim de Deus está a caminho, mas ele precisa atravessar os obstáculos que a própria realidade espiritual impõe. E você, através da sua perseverança, torna-se um agente ativo nesse processo. Não pare de orar só porque você ainda não vê o resultado. A persistência é a prova de que a sua confiança está no caráter de Deus, e não apenas na solução rápida do seu problema. Lembre-se de que, na economia do reino, nada se perde. Cada lágrima derramada em oração, cada clamor feito no secreto, cada momento de entrega é armazenado nos tesouros de Deus. Ele não esquece de nenhum detalhe da sua caminhada. Ele sabe exatamente o custo que você está pagando por permanecer fiel, e ele não deixará que o seu esforço seja em vão. A paz que você sente, aquela paz que não tem explicação lógica diante da gravidade da sua situação, é o sinal de que Deus já começou a trabalhar. É o selo de segurança de que, enquanto você dorme, Ele vigia. Enquanto você se preocupa, Ele resolve. E enquanto você espera, Ele prepara. Continue acreditando, continue se posicionando e, acima de tudo, continue orando. O invisível está sendo transformado neste exato momento por causa da sua fé constante. Aquilo que você ainda não pode ver com os olhos,
já está sendo consolidado pelo poder do Espírito Santo em sua história. A hora do seu testemunho chegará, e será gloriosa. Muitas vezes, quando falamos sobre o agir de Deus no invisível, somos tentados a medir esse agir apenas pelo que conseguimos acumular, realizar ou solucionar. Mas o maior trabalho que Deus realiza nos bastidores é a restauração da nossa identidade. Quando estamos no meio de um deserto, quando as portas parecem fechadas e o silêncio nos cerca, temos a oportunidade única de descobrir quem somos quando não temos nada a oferecer, nada a exibir e nada a provar. É nesse momento que o orgulho é quebrantado e a autossuficiência é substituída pela dependência total de Deus. A sua identidade não está no seu sucesso, no seu cargo, na sua conta bancária ou no reconhecimento das pessoas. A sua verdadeira identidade está enraizada no fato de você ser um filho amado, escolhido e redimido pelo Altíssimo. E, no invisível, Deus está trabalhando para que essa verdade seja o alicerce inabalável da sua vida. Quando você compreende isso, você para de ter medo do futuro. Você percebe que, aconteça o que acontecer, você não é órfão da graça. O Pai cuida de cada detalhe, desde o abrir das flores até o movimento dos astros, e Ele cuidará de você com ainda mais zelo. Existe uma harmonia celestial que rege a sua existência, uma sinfonia que Deus está compondo, nota por nota, mesmo que você hoje ouça apenas a dissonância dos problemas. Sejamos pacientes como o agricultor que aguarda a colheita. Ele sabe que a chuva cai no tempo certo, que o sol aquece na medida certa e que o tempo de maturação não pode ser apressado, sob o risco de perder a qualidade do fruto. O invisível de Deus é o tempo da maturação da sua alma. Se você tentasse colher antes da hora, o fruto ainda estaria verde e amargo. Deus está esperando o ponto exato da sua maturidade para entregar a resposta, a cura ou a nova fase que Ele tem reservado. A sua pressa é humana, mas o tempo de Deus é perfeito. Ele não está atrasado, Ele está preparando o momento ideal. Portanto, descanse o seu coração. Abandone a ansiedade que corrói os seus dias e troque-a pela esperança que edifica. A esperança cristã não é um otimismo vago, é a convicção firme de que, porque Deus é fiel, o futuro é luminoso. O que está acontecendo no oculto, longe dos olhares humanos, é muito maior e mais profundo do que qualquer coisa que você pudesse planejar ou arquitetar. Deus é o arquiteto da sua história e Ele nunca erra o projeto. Deixe Ele trabalhar, deixe Ele realizar a sua obra. O que Ele está edificando em sua vida terá fundamentos eternos e resistirá a qualquer tempestade. A sua vida é preciosa demais para ser conduzida pela sua própria força. Entregue o comando ao Autor da vida e veja o que Ele é capaz de fazer no invisível. Estamos chegando ao final desta reflexão, mas lembre-se, o fim de um vídeo é apenas o começo de uma prática de vida. A partir de agora, tente olhar para o silêncio de Deus não mais como uma ausência, mas como um convite. Convite para confiar, convite para esperar com esperança e convite para reconhecer que, por trás de cada porta que se fecha, Deus está abrindo uma janela que você ainda não consegue ver. A sua vida está nas mãos de quem desenhou o universo, e nada acontece fora do seu controle soberano. Mesmo nas situações mais difíceis, nos vales mais escuros e nos desertos mais áridos, Ele está lá. Ele é o Deus que trabalha no invisível, costurando seu propósito, fortalecendo as suas raízes e preparando o terreno para que a sua glória brilhe através de você de uma maneira que o mundo nunca viu. Vamos orar juntos, unindo nossas vozes em um só clamor. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que Tu és o Senhor de tudo que vemos e também de tudo que ainda não alcançamos com a nossa visão limitada. Pedimos que o Teu Espírito Santo acalme as nossas ansiedades. Ensina-nos, ó Pai, a descansar no Teu tempo e a confiar no Teu agir, mesmo quando o silêncio parece reinar. Sabemos que Tu estás trabalhando nos bastidores da nossa história, preparando o caminho e cuidando de cada detalhe com amor e sabedoria perfeitos. Que a nossa fé não seja abalada pelas circunstâncias, mas sim fortalecida pela Tua palavra. Que cada um que ouve esta oração sinta a Tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento, guardando os nossos corações e as nossas mentes. Renovamos a nossa esperança em Ti, pois sabemos que o que o Senhor começou, Tu és fiel para completar. Em nome de Jesus, amém. Que essa palavra possa ecoar no seu coração durante toda a semana. Lembre-se sempre de que o Horizonte da Fé é um espaço de construção mútua. Se este vídeo trouxe paz ou clareza para a sua vida, não saia sem deixar o seu like. Ele é fundamental para que o YouTube entenda a relevância dessa mensagem e a leve a quem está precisando de um abraço espiritual hoje. Deixe nos comentários uma palavra de gratidão ou o seu pedido de oração, para que nossa comunidade possa se apoiar e interceder uns pelos outros. E, claro, compartilhe este vídeo em seus grupos de família e amigos, pois alguém próximo você pode estar exatamente onde você estava quando começou este vídeo,
precisando entender que Deus está trabalhando no invisível. Obrigado por caminhar conosco. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.